E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos à continuação da nossa aula de resumo. Então, depois da gente ver os passos principais para a gente ter um resumo bem estruturado, bem montado, né, as suas partes principais, como a gente vai conseguir ter essas montagens, como a gente vai ver a parte principal, a gente vai dar uma continuidade para a gente lapidar esse conhecimento. Vamos buscar algumas coisas? Então, o resumo, ele é uma síntese principal, ele é uma síntese do texto, certo? Então, eu vou pegar as ideias principais desse texto e vou resumi-las, vou sintetizá-las. Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer mais de uma leitura do texto. Após isso, vou fazer mais uma leitura fazendo um destaque das palavras principais. Após isso, vou fazer um resumo de cada um dos parágrafos. Após isso, vou fazer um parágrafo geral, vou fazer um resumo geral. E após isso, vou fazer uma outra leitura vendo se está sobrando ou faltando informação e ver se eu não coloquei coisas que não existem. Isso é uma síntese. Por quê? Porque o resumo, se você está fazendo um resumo de um texto, você está fazendo um resumo de uma fala de outra pessoa, da opinião de outra pessoa, de como outra pessoa vê as coisas. Então acaba sendo muito complicado porque a gente não pode fazer modificações da fala. Eu não posso modificar a fala de outros. Não posso. Não posso de maneira nenhuma. Então eu tenho que resumir a parte principal sem mudar o que foi dito. Resumo de texto é um mecanismo que se aponta somente às ideias principais do texto-fonte, de forma que é produzido um novo texto, no entanto, de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Por quê? Eu vou tirar as repetições, eu vou tirar os exemplos, eu vou tirar as citações. Porque se a ideia é que eu resuma a ideia principal, não tem por que eu ter toda essa quantidade de informação. Então eu vou colocando somente partes, vou tornando o meu texto cada vez mais acessível, beleza? Em outras palavras, o resumo é a compilação de informações mais relevantes de um texto original e não uma cópia. Então muita gente fala, eu vou pegar a parte principal, vou pegar uma partezinha aqui, vou pegar uma partezinha aqui. Quando o resumo ele não é isso, gente. O resumo ele é outra coisa. O resumo ele é muito mais denso, o resumo ele é muito mais estruturado. A forma com que a gente vai ter o resumo, a gente não vai pegar partes do texto, a gente vai pegar ideias do texto e isso é muito mais difícil. Por quê? Porque eu pegar parte do texto, eu simplesmente vou ali copiando, aqui, 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 simples, fácil, beleza? Agora não, aqui a gente vai ver a estrutura, como as coisas vão estar funcionando. Eu tenho que ter entendido para eu pegar uma informação relevante. Se eu não entendi o texto, eu não vou saber resumir ele, eu não vou conseguir, porque eu não vou saber sintetizar a informação que vai estar ali presente. Podemos fazer o resumo de um livro, um capítulo, um conto, um artigo, entre outros. Então, eu posso resumir partes como eu posso resumir o todo. Às vezes o resumo de um capítulo vai ficar maior que o resumo de um livro, uma vez que o resumo não precisa contar alguns detalhes. O capítulo que o personagem na parte que o personagem fala, levantou e foi à escola. Às vezes toda essa descrição do caminho que ele foi para a escola, eu falo, e o personagem foi para a escola. Eu não preciso ter toda aquela descrição. Alguns especialistas apontam que o resumo deve conter pelo menos 30% do documento original, ou seja, um texto apresenta 10 páginas, o resumo deverá ter 3 laudas. Esse negócio de lauda, gente, é complicado. Cada instituição vai fazer a lauda de um jeito. Então tem instituição que a lauda tem 1.200 caracteres, tem instituição que a lauda vai ter 1.300. Lauda, gente, é o tamanho da página.
quantos caracteres tem em texto digitado, certo? Então, eles vão contar por... o número de lauda vai contar pelo número de letras, de coisas digitadas na folha. Então, isso contando o espaço, tal. Né? Alguns não contam o espaço, porque você consegue olhar no Word, quando você olha ali o número de coisas, você vê com espaço, com espaçamento e sem espaçamento. Então, o número de laudas vai a partir daquilo ali. Sem que notemos, utilizamos o resumo de diversas maneiras no dia a dia. Isso acontece sobretudo na linguagem informal, quando contamos um fato para um amigo, um filme que passou na televisão, um capítulo na novela, um seriado, a aula que não estivemos, um livro que lemos e queremos indicar. Então o resumo ele faz parte do nosso dia a dia para que as conversas sejam sintetizadas. Ou seja, quem nunca recebeu um áudio de 5 minutos no WhatsApp e não ficou, meu Deus do céu, 5 minutos esse áudio. A gente fica nervoso justamente porque ali, naqueles 5 minutos, pensa, pô, por que ele não resumiu a ideia? Mal sabe a gente que às vezes aquele áudio de 5 minutos poderia ser um áudio de 20 minutos. Então, essa síntese, essas coisas estão presentes no nosso dia a dia. Resumo do jogo, meu time ganhou, você vê a parte principal. O jogo tem 90 minutos mais os acréscimos. Vamos arredondar aí para 100 minutos. Vamos supor que o jogo teve 100 minutos, certo? Então você vai resumir, quanto que deu o jogo? Deu 2-1. 2-1 para quem? Para o time X. Quem fez o gol? Fulano. Foi bonito? Um sim, um não. Pronto, eu resumi. Eu não contei, no primeiro minuto fulano pegou a bola, tocou para ciclano. Por quê? Porque senão as nossas conversas, a maneira com que a gente desenvolve os pensamentos, não iriam fluir, pessoal. Então, quais são os 3 tipos de resumos que nós temos, certo? Então, a proposta pelo professor é a avaliação que há 3 tipos de resumo. Resumo indicativo, resume somente fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. É o tipo de resumo mais pedido nas escolas. Veja, gente, como eu só quero a ideia principal, eu não vou colocar no meu resumo os exemplos que o professor colocou. Eu não vou colocar as falas que o professor colocou, porque para mim o que vai importar é somente o principal, certo? Nós não vamos nos prender a informações passadas, a gente vai ter as informações principais, fazendo então essas modificações. O resumo informativo, resumo de informações e o qualitativos e quantitativos expressos no texto original, se confunde com os fichamentos e geralmente são utilizados em textos acadêmicos. Então o que é um fichamento? Você vai pegar, você vai colocar as partes principais de um texto. Você vai fazer a estrutura de um texto. Tal parte é isso, tal parte é isso, tal parte é isso. Então o fichamento você vai fazer ele por tópicos. Enquanto o texto é um texto do texto, o fichamento nós vamos fazer ele como se fosse um tópico. Primeiro essa ideia é apresentada, depois essa ideia é apresentada, depois essa ideia é apresentada. E o resumo crítico, chamado de resenha ou recensão, ele resume as informações do texto original, os quais são acrescentadas a opinião do autor. Então, no texto crítico, na resenha crítica, aí vai entrar a opinião do autor sobre o texto. É ali que a gente vai ter a maior representação. Por quê? Porque é a partir daqui que a gente vai ver essa construção, belezinha? Então, veja, enquanto o texto a gente não pode dar a nossa opinião, mas na resenha crítica a gente vai poder fazer. Por quê? Porque a gente está fazendo, lógico, uma crítica sobre o que está sendo apresentado ali. Para que um texto seja considerado bom, a coesão, a coerência dos 2 recursos básicos é muito importante na produção do texto. Então, o meu texto, eu estou resumindo de um texto que tem coesão e que tem coerência, ele tem sentido. Então, quando eu faço esse estudo, quando eu faço essa base da coesão, a gente consegue entender melhor como ele funciona. Um texto, não, ele vai ficar confuso. Se eu tirar a coerência, invertir as partes, primeiro vem uma resolução e depois uma pergunta, aí você fica, o que a pessoa quis dizer?
Coesão está intimamente relacionada com as regras gramaticais e o bom uso dos conectivos. Então, como a gente vai fazer a conexão das partes do texto. Por isso, se não souber o significado de uma palavra, procure no dicionário a sua concepção e evite, ou então evite usá-la. Porque se a gente não sabe o significado, por que eu vou utilizar ela? Ah, para demonstrar conhecimento, mas se você não sabe o que ela significa, você não está demonstrando conhecimento. Às vezes pode até mudar o sentido do seu texto. A coerência implica a lógica e o contexto em que está inserido. Lembre que o resumo não é um emaranhado de frases soltas. Ele precisa ter um sentido lógico. Da mesma maneira que as ideias são apresentadas no texto, o seu resumo vai ter que ter essa mesma sequência de apresentação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. As suas ideias vão ter que seguir essa mesma construção. Então vamos lá. Sublinhando palavras-chave, né, gente? Da mesma forma que a etapa de cima, você deve pensar as principais palavras do texto. Porque se o professor pediu para você fazer uma análise do texto, você fazer um resumo, você precisa ter uma ideia do básico do texto. É a partir desse básico que você vai fazer a sua construção. Todas elas devem fazer parte do texto produzido e geralmente cada parágrafo apresenta uma palavra-chave. Então, você resumiu a ideia daquele parágrafo numa única palavra. Professor, pode ser mais de uma? Pode, do jeito que você vai conseguir entender. Mas depois você tem que colocar o conceito daquela ideia. Sintetizar o texto pode não ser fácil, mas depois de organizar as principais ideias, a gente vai conseguir, né? Você já fez um fichamento, você já marcou a palavra-chave, você já releu o texto, então você já tem toda a base dele montada na sua cabeça, o que fica muito mais fácil para que a gente possa entender melhor o texto. Né? Fique de olho no tema da conclusão oferecida pelo autor do texto. O autor do texto, na conclusão, ele vai deixar a ideia principal lá também. A gente não pode perder essa informação porque é aquilo ali que vai ajudar a transformar o meu texto e deixar ele mais rico. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.